Prefácio desta edição. Malabarismos multiplicadores da miragem humana. Daniela Mercedes Kahn. Nota. Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é autora de A Via Crucis do Outro, Identidade e Alteridade em Clarice Lispector. Atualmente realiza um pós-doutorado sobre a representação das mudanças sociais no teatro alemão da época de Goethe na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Com a sua temática arquetípica e grandiosidade estética, o Fausto, 1772-1831, se impõe como ápice e síntese da obra pioneira de Johann Wolfgang von Goethe. Mais que isso, ícone maior da literatura universal, esse drama sobre a ambição totalizante do ser humano no seu eterno embate com o cosmos estabelece um amplo diálogo com obras posteriores dos mais diferentes gêneros, das mais diversas latitudes. Sua própria genealogia remonta à fábula do médico, mago e alquimista alemão Dr. Johannes Georg Faust, 1480-1540. A lenda do sábio medieval, que teria firmado um pacto com o demônio, aparece publicada inicialmente numa edição popular de 1587, com o nome de Historia von Dr. Johann Fausten. Em 1604, aparece a primeira grande adaptação teatral do tema, The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus, de Christopher Marlowe, colocando em relevo o conflito do homem que se debate entre a redenção e a condenação da sua alma. Essa versão intensa do dramaturgo britânico, encenada como espetáculo de marionetes, foi a primeira a cativar o menino Goethe. O emblemático personagem não o largaria mais. Escrito e reescrito durante quase 60 anos, o seu próprio espetáculo tematizaria, na esteira da emancipação da burguesia alemã, a busca da suprema realização humana. Desafiando os limites da convenção, essa procura obsessiva se expressaria por meio da irônica aliança do intelectual com o diabo. Conhecida como Urfaust, 1772-1775, nota. Traduzida para o português como Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, Fausto Zero, tradutora Christine Hörig, São Paulo, Kozak e Knife, edições 2001. A versão inicial da peça surge sob o signo do movimento Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto, que marca a estreia literária de Goethe. Graças ao impacto de seus escritos iniciais, o jovem escritor logo se torna o porta-voz e o líder da tendência. Além da peça citada, pertencem a essa fase também o drama histórico Goethe von Berlichingen, 1771, e o romance epistolar Os Sofrimentos do Jovem Weta, 1774. Dentre a significativa produção lírica desse período, sobressai o poema Prometeu, que, ao defender a autodeterminação pessoal contra a submissão à vontade alheia, se converte na expressão altiva do ideário libertário burguês. Porém, conforme o escritor se integra à sociedade da corte de Weimar, ele se distancia do movimento de sua juventude. Esse processo se completa com a nobilitação em 1782 e a sua viagem à Itália, 1786-1788. A partir dessa última, o seu fazer artístico se volta para os modelos da antiguidade clássica. Willy Bolle resume essa transição significativa. Abre aspas. A linguagem muda da rebeldia para a calma. O tema do conflito de classes é abandonado em prol de uma concepção de harmonia. E a referência externa que conta não é mais a Europa Ocidental, onde estoura em 1789 a Revolução Burguesa,
mas a nobre simplicidade e serena grandeza de Roma e da Grécia antigas. Nota: Lentz, Jakob Michael Reinhold. O preceptor ou vantagens da educação particular. Tradução, estudos críticos e materiais para uma montagem de Willy Bolle, Erlon José Pascoal e Flávio M. Quintiliano. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983, página 29. As obras dessa fase florescem em estreita parceria com Friedrich von Schiller, até 1805, quando morre esse, que é o segundo pilar do classicismo alemão. Além de inspirar a lírica do período, exemplo constituem as elégias romanas de 1788 a 90, a nova orientação influencia, entre outras obras, o drama Ifigênia e Tauride, 1779, o romance de formação Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, 1795 e 96, e a epopeia Hermann und Dorothea, 1797. No caso do Fausto, a guinada classista se reflete principalmente na premissa de harmonia ética e estética que passa a orientar essa obra concebida sob o signo da rebeldia. Os três textos introdutórios, a dedicatória em versos, o prólogo no teatro e o prólogo no céu, refletem, cada qual a seu modo, essa busca de equilíbrio. Dirigida aos vultos, abre aspas, ressurgidos da vaporosa névoa do passado, fecha aspas, a dedicatória visa integrar a experiência subjetiva passada ao presente do escritor. O primeiro prólogo discute a finalidade do ainda incipiente teatro alemão enquanto obra de arte, espetáculo de entretenimento ou peça comercial, confrontando os pontos de vista do diretor, do dramaturgo e do comediante. Finalmente, o abre aspas, prólogo do céu, fecha aspas, introduz o argumento, ao revelar o acordo de bastidores entre Deus e o diabo que conduzirá os fios invisíveis da ação. No conhecido monólogo inicial, Fausto emerge como um docente universitário de meia-idade, em grave crise existencial e profissional, que busca desvendar o sentido último da existência através da magia. Constatando a sua insignificância perante as grandes forças universais, tenta o suicídio, mas é resgatado pelo badalar festivo dos sinos pascais. Logo depois, conhece Mefistófeles, com quem celebra um pacto de sangue. Promete a sua alma ao diabo em troca de um instante de contentamento supremo. Sob o efeito de um elixir mágico, Fausto se encanta pela jovem Margarida. Ajudado pelo seu demoníaco auxiliar, consegue conquistá-la e tirar a mãe e o irmão do seu caminho. Parte então com Mefistófeles para a noite das bruxas no Brucken, deixando para trás a moça grávida. Num ato de loucura, ela mata o filho recém-nascido. Presa e condenada à morte por infanticídio, Guida se recusa a ser libertada por Fausto e seu companheiro satânico, obtendo dessa forma a salvação da sua alma. Na segunda parte, o protagonista passa por um ritual de esquecimento. Ele e seu ajudante chegam à corte do imperador, onde divertem os presentes com um cortejo de criaturas fantásticas que distribuem riquezas ilusórias. A suprema atração é Helena de Troia, trazida por Fausto do reino dos mortos. Ele se apaixona pela beldade grega, que, no entanto, lhe escapa. Na companhia de Mefistófeles e Homúnculo, o homenzinho de proveta, criado pelo seu assistente Wagner, percorre então a Grécia mitológica até reencontrar a amada. Dessa história de amor nasce Eufórion, o filho de vida efêmera. Com a sua morte, também Helena regressa ao mundo das sombras. Fausto e Mefistófeles retornam ao Império Germânico, onde ajudam o soberano a ganhar uma guerra que ameaçava o seu trono. Amplamente recompensado, o protagonista se torna um proprietário rico e poderoso. Todavia,
Sua eterna insatisfação o leva a destruir a vida serena do casal idoso, Filemon e Baucis. Resolve então transformar a sua propriedade numa comunidade agrária, com trabalho e moradia para todos. Morre cego, mas feliz, acreditando ter alcançado o verdadeiro contentamento ao agir em prol da sociedade. As hostes celestes resgatam a sua alma das garras mefistofélicas e a conduzem para o céu, onde já aguarda o espírito de Margarida. É notável o paralelismo temático das duas partes, dentro do contexto da diferença das orientações estéticas. A conjuntura mais mundana do Fausto II favorece uma maior ambiguidade da dupla central de protagonistas Fausto-Mefistófeles. A jovem moça do povo, Fausto I, é substituída por uma figura mitológica, no Fausto II. A academia teórica, no Fausto I, reaparece como centro de pesquisas de homens in vitro, no Fausto II. A Walpurgisnacht germânica, no Fausto I, dá lugar ao bestiário da Farsália, do Fausto II. A destruição da humilde Margarida, no Fausto I, se repete no episódio de Filemon e Baucis, no Fausto II. Todavia, há igualmente um forte contraste entre a intensidade trágica da primeira parte e a alegorização da segunda. A passagem do protagonista pela corte e os malabarismos de Mefistófeles no Fausto II remetem ironicamente à atuação política do próprio Goethe na corte de Weimar. Porém, tanto essas cenas como as mitológicas, um tributo declarado a Homero, que culminam no interlúdio amoroso de Fausto e Helena, se afiguram irreais, artificiais e apagadas. É só no grandioso final que o espetáculo parece reencontrar a sua força original. Para a crítica especializada, o Fausto, principalmente a elaborada segunda parte, sempre representou um desafio especial à interpretação, sugerindo inúmeras possibilidades de leitura. O certo é que essa matéria densa, fruto da experiência de vida, das múltiplas paixões e das indagações intelectuais de um escritor da mais alta dimensão artística, também se resume a um puro espetáculo. Como seus personagens, o próprio dramaturgo assume o posto de diretor, conjurando perante nossos olhos maravilhados um grandioso jogo cênico, com seu desfile de personagens fantásticos que se desfazem e reorganizam a seu bel prazer. Tragédia burguesa, idílio clássico, drama existencial, alegoria política, biografia na forma de poesia, pesquisa científica versus tratado de bruxaria, excurso mitológico versus experiência histórica, avaliação política versus questionamento subjetivo, uma fantasia lúdica ou uma encenação da errante trajetória humana sob o discreto olhar de Deus. Seja qual for a interpretação, o tom elevado do final da obra sugere que a tão ansiada plenitude só se concretiza num patamar superior da existência humana ou da realização artística. Algumas palavras sobre o trabalho com a tradução pioneira de Agostinho Dornelas de 1867, que ora se apresenta revisada e anotada ao leitor. Tendo em vista a finalidade didática dessa edição, o objetivo primordial da leitura técnica, realizada em cotejo simultâneo com o original alemão, foi tornar a obra mais acessível ao leitor brasileiro contemporâneo. Sendo assim, a atualização lexical e gramatical teve por referência o português falado no Brasil. Preservou-se, no entanto, as formas de tratamento da tradução portuguesa. Foram mantidos também, sempre que possível, o número de sílabas e a estrutura geral dos versos. Uma exceção representaram as inúmeras inversões sintáticas dos versos de Dornelas, que dificultam o entendimento do leitor. Elas foram, na sua grande maioria, restituídas à ordem direta do original alemão. No caso das notas, foi dada uma atenção especial às referências culturais, sobretudo às mitológicas.
O Fausto tem sido objeto de inúmeras adaptações e releituras na literatura, no cinema e na música. No âmbito literário, encontrou interlocutores exponenciais, como Dostoiévski, Turgenev, Fernando Pessoa e Thomas Mann, além de tantos outros. Entre nós, o grandioso diálogo é retomado, sobretudo, pelo romance Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Em resposta às atribulações do protagonista goetheano, afiança essa contundente voz do sertão brasileiro. Abre aspas. O diabo não há. Existe é homem humano. Travessia. Fecha aspas.